Na última semana, Kenneth Smith, de 58 anos, foi executado pelo estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ele estava no corredor da morte após ser condenado pelo assassinato de uma mulher em 1988. Foi a primeira execução com asfixia por nitrogênio realizada em território norte-americano. O uso do novo método levantou polêmica por preocupações de que pudesse causar sofrimento, jogando luz novamente sobre a pena de morte. A Anistia Internacional, que atua há mais de 45 anos pelo fim da pena de morte, divulga relatórios anuais sobre como essa punição é aplicada no mundo todo. Nesse vídeo, a gente vai explicar a execução ocorrida no Alabama e quais países ainda insistem na pena de morte. Afinal, quantos e quais países ainda têm a pena máxima? Os últimos dados são de 2022 e naquele ano foram 883 execuções realizadas em 20 países. Foram eles: Afeganistão, Bangladesh, Belarus, China, Egito, Irã, Iraque, Japão, Kuwait, Mianmar, Coreia do Norte, Palestina, Arábia Saudita, Singapura, Somália, Sudão do Sul, Síria, Estados Unidos, Vietnã e Iêmen. E quais são os métodos utilizados? A Anistia Internacional registrou 4 técnicas em execuções: decapitação, que é usada somente na Arábia Saudita, enforcamento, injeção letal e morte por tiro. E em números, quais países mais aplicaram a pena? O Irã foi o que teve mais execuções oficialmente registradas, 576. Em seguida, a Arábia Saudita com 196, o Egito com 24 e os Estados Unidos com 18 execuções. A Anistia Internacional, no entanto, estima que milhares de execuções foram realizadas na China em 2022. Só que o país não divulga dados sobre a pena de morte, porque a informação é considerada segredo de Estado. Além da China, o acesso a informações sobre o uso da pena de morte também é limitado em outros países, como Coreia do Norte e Vietnã, os quais a Anistia Internacional também acredita que usam a punição. E como é a execução por asfixia, feita pela primeira vez nos Estados Unidos? Atenção, fica o aviso. A partir daqui, a gente vai passar a descrever um processo que pode ser considerado perturbador para algumas pessoas. A morte, nesse caso, acontece por hipóxia, que é o termo médico para um estado de oxigênio insuficiente no corpo. O nitrogênio, um gás incolor e inodoro, constitui cerca de 78% do ar inalado pelos humanos. Mas sob o método de hipóxia por nitrogênio, a pessoa respira apenas nitrogênio, levando em poucos minutos a inconsciência e depois a morte por falta de oxigênio, ou seja, uma asfixia. De acordo com o protocolo divulgado pelas autoridades penitenciárias do Alabama, membros da equipe de execução amarraram o condenado a uma maca na câmara de execução. Uma máscara então foi colocada na cabeça dele e o nitrogênio foi liberado nela, privando o condenado de oxigênio. Foi o que aconteceu com Smith. Especialistas comparam esse processo a colocar um saco plástico sobre a cabeça de alguém, embora nessa situação a pessoa estaria inalando dióxido de carbono em vez de nitrogênio. Mas por que esse método foi usado agora? O método padrão de execução desde a década de 80 tem sido a injeção letal de drogas que param o coração. Só que estados norte-americanos têm tido problemas com injeções letais há alguns anos. Alguns estados têm tido dificuldade em obter quantidades suficientes de medicamentos para injeções letais. Mesmo quando tem a dosagem adequada, muitas execuções são estragadas porque a equipe que administra a injeção não consegue localizar as veias adequadas. Foi o que aconteceu com Smith no Alabama. Ele seria executado por injeção letal em novembro de 2022. Mas uma equipe de pessoas falhou repetidamente em inserir adequadamente um acesso intravenoso. A injeção letal também envolve medicamentos que, se administrados incorretamente, podem resultar em dor e sofrimentos significativos. Antes de morrer, Smith fez uma longa declaração na câmara de execução, no qual disse que naquela noite o Alabama fez com que a humanidade desse um passo para trás. Segundo as testemunhas, a execução de Smith começou às 7h53 da noite, horário local, e ele foi declarado morto às 8h25. Ele estava amarrado numa maca com uma máscara colocada na cabeça, como eu disse, e pareceu ficar consciente por vários minutos, em uma reação diferente do que haviam garantido os promotores estaduais. Segundo eles, uma execução por nitrogênio geraria a inconsciência em poucos segundos. Smith tremeu e se contorceu por pelo menos 2 minutos antes de começar a respirar pesadamente por vários minutos. Segundo os jornalistas, sua respiração desacelerou até não ser mais aparente. John Hamm, comissário do Sistema Penitenciário Estadual,
diz que parecia que Smith havia tentado prender a respiração o máximo que pôde. Reports of Kenneth Smith and his death last night obviously is troubling. It is very troubling to us as an administration. It is very troubling to us here at the White House. It underscores why the president support the Attorney General's moratorium on federal death penalty, pending review of the policies and procedures governing its use. The president has long said and has had deep concerns with how the death penalty is implemented and whether it is consistent with our values. Na contramão dos Estados Unidos, alguns países estão abolindo a pena de morte. 6 países deixaram de aplicá-la total ou parcialmente em 2022. Cazaquistão, Papua Nova Guiné, Serra Leoa e República Centro-Africana aboliram a prática completamente, enquanto a Guiné Equatorial e a Zâmbia fizeram isso apenas para crimes comuns, deixando a pena máxima para crimes mais graves. Esse foi mais um Estadão Explica. Para ver os outros vídeos, é só acessar a playlist no canal do Estadão. E a gente se vê numa próxima.